Vamos falar um pouquinho sobre obediência e resignação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e é importante a gente saber o que é obediência e o que é resignação. E aí nós temos aqui uma informação interessante, porque, na verdade, a gente pensa que obediência é submissão, é anulação de personalidade, é aceitação de injustiças. A gente pensa que é isso, não é? Mas, na verdade, a obediência é uma compreensão mais profunda sobre as leis de Deus. Então, quando a gente é obediente ao Criador, nós temos mais compreensão sobre as suas leis. Que todo mundo sabe que as leis não se movimentam em vão. Isso não é muito consolador, convenhamos. Muitos problemas que nós estamos vivendo, fomos nós mesmos que buscamos. Já ouviram isso? Então, e muitos problemas que nós estamos buscando a solução, muitas vezes não podem ser resolvidos por conta das nossas próprias ações. E muitos problemas que nós vamos conseguir resolver, na verdade, no fundo, pode ser um acréscimo de misericórdia, porque Deus é o nosso Pai e tem um amor profundo pelos filhos. Mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, a gente falou o que é obediência e o que é resignação, porque tem que andar as duas coisas juntas. E a resignação não é desânimo, não é o cruzar de braços e também não é a acomodação. Olha só, né? A resignação é serenidade, aceitar as coisas que nós podemos realizar e aceitar as coisas que nós não podemos realizar. Então, vamos relaxar um pouco com essa conversa não ficar muito séria. E aí é o seguinte, às vezes chega 3 horas da manhã, alguém liga pra gente e fala assim, olha, o fulano de tal tá aqui no hospital e faleceu. Eu falo, meu Deus do céu, é verdade, mas o que eu posso fazer agora às 3 horas da manhã? Eu não sou médico, não sou legista, não sou motorista de carro fúnebre. O que eu posso ser útil nisso? Não é? Talvez com uma prece, talvez isso possa ser útil. Mas muitas vezes a gente dá uma notícia assim para as pessoas que significa para elas um problema, porque ela vai ficar preocupada, já vai perder a noite. Então, muitas vezes nós precisamos também saber como colocar as coisas na hora certa, no momento certo. Então, é importante a gente entender que tem certas coisas que a gente não pode fazer absolutamente nada. Agora, tem uma que é pior que essa. Você está no meio da noite, alguém fala assim, sabe o carro que você me emprestou? Ah, então roubaram, eu parei na frente de um lugar lá e roubaram o seu carro. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Né? Aí você não dorme mesmo por uma semana, um mês, 30 dias, sei lá quanto tempo, porque você fica pensando, ai meu Deus, como é que eu vou resolver o problema desse carro, não é? Mas dá para a gente fazer alguma coisa, a não ser que a gente tenha um sistema assim muito sofisticado, que a gente possa suspender a atividade do carro à distância, não é? Esses tais bloqueadores, existem os bloqueadores modernos, né? Que as pessoas desligam o carro onde está andando para ele e aí tudo certo. Mas se nós não tivermos isso, é muito difícil saber o que nós podemos fazer, porque o que a gente pode fazer no momento desse, não é? Então, muitas vezes é importante a gente entender o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Então, é possível muitas vezes dar um socorro a destempo? É possível, a gente tem condição. À noite, no meio da noite, em qualquer hora do dia ou da noite, sim, a gente tem recurso, a gente tem automóvel, a gente tem gasolina, a gente tem disposição, a gente tem a habilitação para andar com o automóvel, a gente pode dar isso, fazer isso, a gente pode servir, né? Nessa circunstância. Mas tem algumas circunstâncias que a gente não pode fazer absolutamente nada. Então, a ideia que nós precisamos entender aqui é que, na verdade, as nossas provas, o nosso dia a dia, as situações que nós vamos vivendo, todos eles, encadeadamente, têm uma causa, uma razão de ser. Então, às vezes, a gente pensa que está largado no mundo. Ah, Senhor, estou sozinho no mundo, meu Deus, e agora? Não é? E, na verdade, nós não estamos. Nós estamos aqui sob leis absolutamente perfeitas. Jesus chegou a nos dizer que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Se vê que se eu encontrasse com ele, eu ia perguntar, e hoje eu estou em quantos? E ontem, quantos que eu tinha?
Ontem o senhor talvez tivesse mais um pouco, não é mesmo? É. Mas eles estão todos contados. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. E a gente pensa que o mal nos acontece de forma aleatória. Ah, aconteceu. Essa notícia também não é consoladora, mas eu vou dar algumas consoladoras, viu? Não vai ser só desconsoladoras, não, vai ter algumas que são consoladoras. Porque assim, quando a gente sofre um assédio qualquer, uma situação difícil, uma coisa associada à violência, alguma coisa assim, furto, essas coisas, a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou me prevenir disso? Só que, na verdade, não são os nossos irmãozinhos malfeitores, olha atenção nisso. Não são eles que sobrem um degrau da evolução para nos alcançar. Sabe o que aconteceu? Nós é que descemos o degrau para estar com eles. Então, é muito importante a gente saber disso. Mas aí os compromissos do passado também tem os compromissos do passado, porque provavelmente no passado a gente aprontou alguma que não era muito boa. Vocês conseguem identificar alguma coisa assim mentalmente no passado? Remoto ou distante? Muitas vezes a gente identifica, não é? Porque tem gente que tem problemas crônicos com determinadas coisas. Tem situações pelas quais a pessoa faz, evita e não consegue se livrar dela. Está associado a ela, está ligada a ela. Aí eu faço um exercício mental com vocês. Os nossos irmãos que trabalham para o poder público, eu prometo que só vou falar um pouquinho disso, eu não vou falar muito. Muitas vezes acreditam que eles possam fazer o que querem com os recursos que não são deles. E aí o que acontece? Nós não morremos, nós sobreviveremos. Olha só que interessante. E aí depois a gente vem numa encarnação, numa condição tão difícil, nada dá certo para a gente, é pobreza absoluta, miséria extrema, humilhação para todo quanto é lado, problemas graves de saúde, situações difíceis, terríveis, abandonos familiares, olha só. E a gente não consegue bem imaginar, fala, meu Deus, que será que foi que eu fiz? É que as leis são perfeitas. Se nós conseguirmos entender a perfeição das leis, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai evitar se confrontar com as leis e isso vai dar para a gente, sabe, condições cada vez melhores, porque a gente sabe assim, que nós receberemos de acordo com aquilo que produzirmos. Olha só que interessante. Nós receberemos de acordo com o que fizermos. Nós vamos ter uma lei perfeita ao nosso redor que vai nos devolver todas as nossas ações. Mas escuta, tudo mesmo, tudo mesmo. E sabem o que é mais? E mais um pouquinho, porque a gente não pode galgar degraus de evolução tendo uma mancha, uma mácula, uma sujeirinha em nós. Nós não podemos. Então, sabe aquela coisa que a gente pensa assim, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso vai ser para a gente tão difícil no futuro. Meu Deus do céu. Sabe aquele negócio que ninguém viu? Ninguém viu. Sabe assim? Isso no futuro vai ser tão difícil para a gente. Tão difícil. Olha, vamos lembrar de 1.700 anos atrás. Só para a gente ter uma ideia. 1.700 anos atrás, nós estamos vivendo os grandes circos romanos aos quais eles prendiam cristãos para incendiá-los ou jogá-los às feras, fazer um espetáculo horroroso, horrendo. 1.700 anos atrás. Muito bem. Um determinado governador, prefeito romano ia passar por uma cidade e aí eles inventaram uma forma de agradar este senhor romano, essa autoridade romana. E aí fizeram uma reunião mais ou menos igual a essa aqui, tinha até música inicial, cantavam músicas, tudo antes da reunião. E aí, o que a gente pode fazer para agradar essa grande autoridade aqui na nossa cidade? E aí ele dá uma ideia, você fala, vamos colocar os cristãos para os cavalos pisarem em cima. Ele deve estar cansado de ver isso aí não aguenta, não dá certo.
Aí tocava mais uma música. Aí alguém falava assim: a gente podia fazer o seguinte, a gente podia trazer uns leões famintos para eles, as feras correrem atrás dos cristãos e comerem eles vivos no meio da arena. Ah, ele está cansado de ver isso, toda hora ele vê isso. Aí alguém levantou a mão e deu uma ideia, que foi a seguinte ideia: a gente pode fazer o seguinte, a gente poderia pegar algumas crianças e trazer para o circo, embebê-los assim num óleo comburente e, junto com suas mães e provavelmente alguns dos seus pais, a gente poderia colocá-los no circo, colocá-los com fogo para eles correrem bastante e as feras correrem atrás deles e os cavalos apavorados pisotearem eles. Vamos fazer um sistema completo de entretenimento. E aí o que fizeram? Lançaram uma nota na cidade dizendo o seguinte, que a autoridade romana ia dar um presente para todas as crianças e pais, que eles comparecessem em tal ou qual local. E eles compareciam, e aí o que acontecia? Prendiam as crianças e os pais. Até o dia horrendo, que foi a homenagem que fizeram à autoridade romana. Imagine o show de horror que foi, não é? 1.700 anos depois, esses senhores que foram responsáveis por isso não conseguiam ascender às atmosferas maiores espirituais, porque tinham esta mácula dentro de si, que apesar de terem vivido individualmente problemas, dificuldades, situações difíceis, não conseguiam abandonar essa mácula. Isso atrapalhava e atrasava a evolução deles. Até que eles pediram uma gentileza para a espiritualidade, que lhes foi concedida, que eles fossem reunidos, ainda crianças, e que fizessem parte de um grande espetáculo, e nesse espetáculo tivesse algo semelhante àquilo que eles fizeram as crianças cristãs viverem. E o que aconteceu, então? Aí no Rio de Janeiro, na década de 70, chegou-se o Gran Circo Americano. Fizeram propaganda no Brasil inteiro. Oh, que maravilha, que beleza, não é? Gran Circo Americano. Aí as pessoas falaram, eu vou dar de presente para o meu filho. Saíram do sul, do norte, de São Paulo, de todos os lugares do Brasil e se reuniram nesse espetáculo do Gran Circo Americano. E aí tinha um palhaço lá, bastante assim revoltado com o dono do circo, porque ele achava que o dono do circo estava explorando o trabalho dele, e ele revoltado porque o dono do circo bloqueou ele nas redes sociais. Na década de 70 não tinha, né, rede social para bloquear, né? Mas não falava com ele. E ele, então, assim, envolvido numa atmosfera de muita tristeza, de muita raiva, de muito sentimento de vingança, resolveu colocar fogo no alojamento do dono do circo. Só que naquele tempo as lonas não eram anticombustão como são hoje. E aí o que aconteceu? Ele colocou fogo no alojamento e rapidamente o circo pegou fogo. E aí, correrias, dificuldades, problemas, pisaram um em cima do outro, aquela confusão dentro do circo. E aí, esses nossos irmãos de 1.700 anos atrás, mais ou menos, conseguiram resolver um problema que eles causaram às crianças cristãs. Nesse episódio aconteceram coisas interessantes. Por exemplo, foi nesse episódio que um cirurgião plástico se exaltou, chamado Ivo Pitangui. Ele foi reconhecido depois por conta de muitas cirurgias corretivas que ele fez por conta desse incêndio, desse fogo. E também surgiu lá a figura de um senhor que veio do sul, muito condoído com a situação, ficou lá acampado ao lado do circo, lá em ruínas, e lançou uma frase que ficou conhecida por todos nós nos dias de hoje, chamada gentileza gera gentileza. Isso mesmo. E ele ficou então conhecido como o profeta da gentileza. Então, para a gente perceber que as nossas ações mínimas, todas elas farão parte de um conjunto que nós não podemos deixar de resolver, não podemos deixar de saudá-las, por assim dizer.
E os espíritos vêm, os nossos benfeitores espirituais, e falam para a gente o seguinte: confia na providência divina, tenha confiança, seja obediente, porque a providência divina sabe exatamente o que nós precisamos. A providência divina sabe de detalhes que nós precisamos. E, na verdade, seja resignado, seja obediente, seja resignado, porque através da prática do bem e da prática da caridade, nós vamos, aos poucos, resolvendo as nossas pendências de uma forma mais rápida. Agora eu vou falar mal dos trabalhadores. Talvez seja a última vez que eu venha mesmo, não é? Não vamos aceitar mais, não é? Vocês acham que os trabalhadores da casa espírita ou religiosa são bonzinhos? Eles estão aqui por interesses. Eles têm interesses espirituais, por assim dizer. Eles querem resolver problemas do passado, querem trabalhar em favor das pessoas para, com isso, resolverem-se com o seu passado, não raras vezes de delito. Eu não posso falar a figura do expositor, porque quem está falando sou eu, então eu não vou falar de mim mesmo, não é mesmo? Mas é muito provável que em tempos remotos eu estivesse aqui coordenando a prática de uma ação delituosa, de um crime, para que todos nós pudéssemos cometer organizadamente. Aliás, a esse respeito, tem uma psicografia do Chico. Esse fato que eu falei do Grande Círculo Americano está na psicografia do Chico. Inclusive, saiu um jornal na época, viu? Procurem na rede mundial de computadores, Grande Círculo Americano, e vocês vão encontrar lá uma psicografia do Chico, explicando isso que eu expliquei aqui para vocês. Mas tem uma outra coisa que é muito interessante, muito curiosa. Como eu falei para vocês que os expositores provavelmente estavam elucubrando crimes ou acertando possibilidades de ações criminosas, delituosas, até porque hoje tem um nome para isso, né? Quando a pessoa reúne um grupo de pessoas assim, normalmente numa mesma empresa, aí chama um figurão lá para falar. Como é que chama esse figurão que eles chamam para falar na empresa, assim, para motivar os funcionários? São vocês que estão falando. Eu não falei uma palavra a esse respeito. São vocês que estão falando, tá certo? Eu não tenho responsabilidade. E aí ele vem, fala: nós temos que trabalhar, nós temos que ter mais lucro, nós temos que ganhar mais, a empresa tem que crescer, a empresa não pode parar, nós temos que seguir em frente. Motivação, não é mesmo? Que eles dão pra gente, não é? Mas a respeito da motivação criminosa, tem um fato interessante que também está na psicografia do Chico, que foi mais ou menos o seguinte: uma moça e a sua mãe fizeram uma reforma na casa e reformaram o quarto que elas moravam, o quartinho delas. A mãe reformou o quartinho da filha, pintou, fez um monte de coisa, deixou o quarto bem bonitinho. E ela então quis chamar as primas para dormir com ela lá, para que ela pudesse mostrar o quarto e dormir lá uma noite com as primas e ficar lá com elas. Elas resistiram, até que um dia as duas primas vieram com ela, junto com a mãe, e aí a mãe e a tia ficaram num ambiente e as primas ficaram naquele quartinho que foi reformado. Mas aconteceu um problema. Qual foi o problema que aconteceu? Tinha um hospital sendo, diríamos assim, construído ou reformado ao redor, e tinha lá uma daquelas gruas, aqueles elevadores grandes, aquelas guindastes enormes que eles circulam com o material. E bem na noite, que estavam lá as duas, três moças dormindo, eu não sei o que aconteceu, mas houve um acidente com esse guindaste, talvez ele tivesse parado e por qualquer motivo caiu lá uma coisa que ele estava segurando, uma coisa pesada que caiu exatamente no quartinho das moças. E as moças vieram a óbito com isso. Nossa, uma tragédia terrível. As mães não se conformaram, porque elas sobreviveram, as meninas não sobreviveram. E elas foram procurar ajuda com o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Quando chegaram lá, o que aconteceu? O Chico recebeu uma mensagem e foi ler para elas. E a leitura dizia o seguinte: olha, mãe, fica tranquila, porque tudo está certo na providência divina. Mas como assim? Eu que devia ter ido, eu tenho mais idade com a sua tia, e vocês são jovens, por que isso aconteceu? Falou assim: aconteceu porque nós tínhamos uma quadrilha no passado. Quadrilha? Como assim uma quadrilha? Sim, tinha uma quadrilha. A gente fazia o seguinte: olha o que elas faziam. Elas tinham especialidade em tornar os nobres viúvos. Então o nobre ia lá, pagava uma certa quantia,
Se tiver alguém da nobreza aqui, tome cuidado, tá certo? Se tiver ainda alguém da nobreza ainda aqui, né, no Paris, tome cuidado, porque elas iam lá, o nobre pagava uma quantia para que elas pudessem simular um acidente que pudesse dar a impressão que tivesse sido alguma coisa natural, um acidente natural. Então elas iam, estudavam o dia a dia dessa senhora nobre, que tinha que perder a vida, porque o seu marido, o novo marido, ou futuro marido, queria muito ter se casado com ela, mas não era por amor, era por recursos. Depois que ele se casou, ele queria se casar com outra, porque ele já teria recebido os recursos e queria usufruir dos recursos com outra. E aí elas estudavam direitinho, e a hora que ela saía, o que ela usava, o carro que ela usava, o que ela fazia, todos esses detalhes, pequenos detalhes. E não raras vezes ela estava passando exatamente embaixo de uma ponte, e a ponte caía em cima da carruagem dela, e ela perdia a vida, e era uma tristeza para o marido, recém-casado. Ai, meu Deus, perdeu a esposa, ai, misericórdia, perdeu. Ficava chorando, lágrima de crocodilo, assim, por umas 3, 4 horas. E no dia seguinte ele já estava casado com a sua nova pretendente. Era essa a tarefa que elas faziam. Mas então, por que todo mundo não morreu nesse acidente? Sabe por quê, mãe, que a senhora também não morreu? Porque a senhora era daquela turma do deixa disso. Ela falava, mas nós não podemos mais fazer isso. Chega, vamos parar, não vamos fazer mais isso. Isso é muito ruim, isso é horroroso. Chega, não vamos fazer mais. Só que cada vez que a gente dizia que ia parar, vinha alguém e dobrava a aposta, dobrava o recurso, a gente não parava nunca. E então nós criamos um problema para todos nós. Então nós estamos aqui, a senhora está aí sofrendo também, mas de uma certa forma nós estamos resgatando um problema que foi criado por nós mesmos. Confiemos, porque em verdade todos nós responderemos, olha Jesus dizendo novamente, por um ponto, por um tio, por uma vírgula. Porque a gente pensa que viver é uma coisa assim tão aleatória, é sorte e azar, a gente anda para o mundo achando que está tudo assim, de qualquer jeito, as coisas estão de qualquer jeito. Mas a justiça divina, a providência divina sabe os detalhes. Tem a nossa ficha corrida, não vou falar ficha criminal, mas tem a nossa ficha corrida. Tem a nossa... Quem usa esse termo normalmente é pessoa que trabalha em delegacia, assim, viu, gente? Usa esse termo capivara. Então, a gente tem a nossa ficha, e aí não tem jeito, porque chega uma hora que alguém vai verificar a nossa ficha, mas tem um jeito. Vou dar uma dica para vocês, afinal de contas tem que falar alguma coisa que seja útil, não é mesmo? Porque depois vão embora e falar assim, nossa, o moço veio aqui, falou tanta coisa, falou nada que a gente pôde usar, não é? Mas olha, isso vocês vão poder usar. O que pode ser útil, não é? O que pode ser útil é assim, existe uma forma da gente suspender por tempo ilimitado o pagamento e o resgate da nossa dívida. Sabe como que é? Quando os cobradores da providência divina, o Serasa do mundo espiritual, não é? Envia uma notificação para a gente, aí o meirinho, ou oficial de justiça, ou quem quer que seja, vem até nós. Quando eles nos encontram, olha só que interessante, né? Agora vocês vão entender por que essa turma aí é tudo interesseira. Ó, presta atenção, ó. Essa turma também inclui eu, viu? Por que essa turma é interesseira? Então, quando eles vêm trazer a notificação de cobrança para nós e encontram a gente na prática do bem, na prática do amor e da caridade, sabe o que manda a legislação divina? Que a dívida seja suspensa por prazo indeterminado. E sabe quando a gente suspende a suspensão? Nossa, isso parece... Suspende a suspensão, não é? A redundância é uma redundância. Quem fala redundância normalmente é professor de escola. Ó, quando a gente suspende a suspensão, sabe como que é que a gente suspende a suspensão, por exemplo? É quando a gente sai do eixo das coisas maiores da vida. Sai da prática do bem, da caridade. Renuncia à oportunidade de auxiliar, de favorecer, de ajudar, de amar.
foge da atividade que deve exercitar. Aí existe a suspensão da suspensão. Nós então ficamos sujeitos a receber a notificação a qualquer momento. Olha que interessante, em qualquer momento nós podemos receber essa bendita notificação. Então, a sugestão que os benfeitores dão a esta casa é que nós arrumemos devagarzinho um jeito de sermos cada vez mais úteis aos nossos semelhantes. Um jeitinho, a gente sempre pode ter. Não importa o que nós possamos fazer, em que segmento a gente possa ir, o que nós possamos realizar. Não importa, isso é o que menos importa. O que importa é nós nos integrarmos à engrenagem divina, porque dessa forma nós estaremos suspensos por prazo indeterminado. Então, para a gente finaliza assim, não é? Como que a gente pode aplicar a obediência à resignação? Diante das dificuldades, não esmorecer. Diante dos conflitos familiares, fazer muito mais a nossa parte, o quanto nós pudermos a nossa parte. Diante de uma doença difícil, maltratada ou com difícil tratamento, aceitar o processo com resignação e serenidade. Porque no fundo, olha, se a gente olhar para dentro de nós profundamente, a gente sabe por que a gente está com problema. No fundo, a gente sabe. Não é? É que às vezes a gente quer assim, confirmar alguma ilusão da nossa parte com alguém. Então a gente paga salários grandes, grandes moedas, sacos de moedas, para as pessoas falarem o que a gente quer ouvir. Não, você tem que ser feliz a qualquer preço. Não, você tem que se separar, você tem que se distanciar, você tem que fugir, você tem que correr, você tem que ser feliz. E olha, isso também não é confortador, viu, gente? Na Terra, nós só podemos ter flashes de felicidade. O planeta não possibilita a felicidade integral, não tem jeito. Faça o que você achar que tem que fazer. E pense o seguinte, não dá para ser feliz o tempo inteiro, porque o planeta não possibilita isso para a gente. E nós temos compromissos. Então, trabalhemos agora para nos prepararmos para o futuro. E assim, os nossos benfeitores amigos, eles também não querem saber qual é o nosso problema, de onde que veio os problemas. Eles nos ajudam, nos aliviam e muitas vezes são autorizados a nos resolver os nossos problemas. Mas isso é uma coisa muito, muito, muito reservada e algumas vezes nós precisamos continuar com o problema porque isso é o que está nos dando ou que nos dará a nossa própria felicidade. Às vezes a gente tem a dor no momento para depois ter a alegria, não é? Quando a gente tem um problema grave, precisamos fazer uma cirurgia de extração de tumor ou de qualquer outra coisa, o momento é difícil, a pessoa extrai o tumor e depois se sente melhor, se sente mais em condições. Então, às vezes a situação pode ser difícil, mas com certeza, em futuro não muito distante, ela poderá ser e deverá ser e será, com toda certeza, muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui em condições cada vez melhores e nunca se esqueçam, a providência divina sabe tudo sobre nós, mas tudo mesmo. Todos os nomes que nós já usamos, todos os tipos de vida que nós já tivemos, todos os países que nós já vivemos, eles conhecem a gente muito bem.